Será que sabemos do que se trata o teto de gastos? Imagino que nas nossas casas fica fácil definir o assunto se levarmos em conta que o racional é sempre gastar menos do que se ganha, o que nem sempre é respeitado por motivos diversos. Nas casas onde não se tem atenção com o tal de teto de gastos, surgem endividamentos, possibilidade de ficar com o nome sujo na praça e também outros desdobramentos desagradáveis para qualquer família. O mais grave é que, neste momento, inúmeros são os casos em que famílias não têm teto de gastos, simplesmente porque não existe renda. Não há reposição de vagas de emprego com a força necessária para devolver ao mercado de trabalho as vagas de antes da pandemia. Mesmo que as notícias sejam boas, precisaremos de um pouco mais de paciência, de calma, até que retomemos a oferta necessária de vagas. Tendo este diagnóstico como pano de fundo, lhes pergunto: o Auxílio Brasil é uma medida necessária ou eleitoreira? O que este tipo de auxílio, como os emergenciais, Bolsa Família e outros, representam para os desempregados, para os mais pobres que podem estar mergulhados num mar de dificuldades, incluindo falta de alimentos, falta de condições de pagar o aluguel e manter minimamente uma condição de vida digna? A história nos lembra que desde o início dos anos 50, quando o brasileiro Josué de Castro tornou-se presidente do Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e proferiu a seguinte frase: no Brasil, ninguém dorme por causa da fome. Metade porque está com fome e a outra metade porque tem medo daqueles que têm fome. O debate sobre segurança alimentar passa, desde há muito tempo, a ganhar notoriedade no planeta como um todo e no Brasil desde as décadas passadas. Discutimos o assunto. Mais tarde, em 1986, Cristóvão Buarque propôs a criação do Bolsa Escola, que em 2001 este tipo de programa foi implantado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o que era chamado de Rede de Proteção Social. E a partir daí se implantou no país uma regularidade de repasses com esta finalidade. Antes disso, iniciativas foram adotadas, mas sem nenhuma regularidade, sendo utilizadas apenas em casos pontuais. Ao longo dos anos, os programas sofrem mudanças na nomenclatura, mudam de nome, mas na essência têm a mesma finalidade. Sempre que estes assuntos vêm a público, temos no mínimo dois grupos bem posicionados: os que apoiam e aqueles que bradam que se trata de medida eleitoreira com o fim exclusivo de conquistar votos. Este tipo de anúncio teve minha atenção no aspecto de capacidade de resolver os problemas dos necessitados, mesmo que com distorções e desvios. Acredito que a necessidade das pessoas determina ações que possam reduzir a fome e a miséria, neste ou em qualquer governo. Um grande abraço. Eu volto amanhã